E aí galera, beleza? Caras, bem-vindo a mais um Respondendo Comentários. O Michel Santos, sei lá, perguntou: E aí, Pinguim, você citou durante o vídeo, no 1 minuto e 43 segundos dos Morávios, né? O caos que seria unir pessoas de diferentes doutrinas e tal. Qual a melhor forma de lidar com essas diferenças doutrinárias entre denominações? Ótimo vídeo, que continue te abençoando. Cara, essas diferenças doutrinárias, eu não vejo muito problema entre a galera ter grandes diferenças. Porque eu sei que, tipo, a Bíblia, ela dá abertura para você ter vários entendimentos diferentes. Assim como, por exemplo, a Bíblia dá abertura para você entender o calvinismo bíblico e o arminianismo bíblico também. Ela dá base para as duas. E esse é só um exemplo. Ela dá várias bases para vários outros tipos de entendimento. Então eu sei que sempre haverá desentendimentos. A galera dificilmente vai concordar, certo? Que é o que acontece hoje. Ninguém concorda. O maior problema é a falta de humildade. É isso que pega, cara. A pessoa precisa entender que ela não sabe de tudo. Algumas pessoas esquecem que a gente tá em constante aprendizado, cara. Você não sabe de tudo. Então é difícil você vir com aquele conhecimento absoluto, tipo, isso é certeza. Pô, você precisa sempre estar aberto para ouvir o cara, porque às vezes a outra pessoa vai te dar um conhecimento importante que você não tinha. Mesmo se o cara estiver falando algo extremamente errado, é importante você ficar calmo, respeitar o que ele falar e com muita calma falar: cara, eu não concordo acerca desse ponto, mas é só isso. Vamos falar sobre outro ponto, vamos falar sobre Jesus e tal, vamos orar, beleza? Então acho que é isso que falta. A galera hoje, eles querem muito que todo mundo pense igual, mas na verdade a união das pessoas que Cristo fala é a união de pessoas diferentes, cara. Não precisa ser todo mundo igual. O corpo de Cristo é assim, né? Um é mão, outro é braço, outro é pé. Então a união de pessoas diferentes, não a união de pessoas iguais. É isso que falta pra galera hoje. A Bia escreveu assim: uma pessoa um dia me fez muito mal e de coração eu sinto que perdoei, mas toda vez que a vejo, lembro ou ouço o nome dela, me sinto triste e até mesmo culpado, porque às vezes acho que fiz com que aquela pessoa se tornasse mal, mas outras pessoas dizem que a culpa não é minha e tal. Você acha que perdoar é esquecer e não sofrer mais com o que algum dia te fez mal? O que o perdão significa para nós cristãos no seu campo de conhecimento e intimidade com Deus? Cara, foi muito importante você falar no seu campo de conhecimento e intimidade com Deus, porque é exatamente isso. O que eu vou falar para você agora está limitado ao meu conhecimento. A chance de estar errado é bem alta, por sinal, mas eu vou falar de coração. Tem um youtuber que eu curto bastante. O canal dele chama Matei Formiga, o nome do canal dele, e ele se chama de Coelho. E esse cara tem uma tatuagem aqui no peito que tá escrito Forgive and Forget, que é perdoe e esqueça. Aquela tatuagem eu acho muito massa, apesar de eu pensar que, tipo, esquecer talvez não seja uma coisa boa pra você fazer. Eu não quero que você se esforce pra esquecer, mas que você se esforce pra perdoar. Isso é legal. Se por acaso você esquecer, pode ser que o seu perdão tenha sido tão alto que você acabou até esquecendo, tá ligado? Mas não se esforce pra esquecer, se esforce para perdoar. E mesmo que você se lembre, às vezes são marcas, né? Às vezes são cicatrizes fortes de algo que a pessoa fez por você. Mesmo que você lembre do que aconteceu, que você lembre que perdoou. Esse é o mais importante. Para mim, não é mais importante perdoar e esquecer, mas perdoar e lembrar que perdoou. Eu acho que isso é o mais importante. E por último, a Marília perguntou assim: vendo você falando gíria nas pregações e nas orações, me faz ver que temos uma liberdade em falar com ele, com Deus. Mas um amigo meu, quando eu estava falando com ele, disse que não concorda com gírias, porque ele é santo e não é de qualquer forma que se achega nele. Eu fiquei confusa e não sei bem o que pensar sobre isso. Cara, essa parada de falar gíria com Deus é algo muito importante. Eu acho que é algo muito importante pra gente aprender e conversar sobre isso. Você não falar gíria com Deus por achar que ele é santo, por ele ser santo, pode ser até algo legal, pode ser um zelo da sua parte, mas você precisa tomar cuidado não onde isso pode te levar. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que não falam gíria quando estão orando. Só que esses mesmos tipos de pessoas não oram enquanto estão no banheiro. Por exemplo, fazendo o número 2. Elas não oram, elas acham uma falta de respeito você orar enquanto você está cagando. Esse mesmo tipo de pessoas não oram enquanto estão fazendo sexo com o seu cônjuge, porque acham uma falta de respeito. Então, tem que tomar cuidado, porque aí, cara, quer dizer que toda vez que você for cagar é uma brecha pro diabo. Porque você não ora, provavelmente você não tem comunhão com Deus enquanto caga. Porque você acha que enquanto tá cagando não pode orar, imagino que você também imagina que você não pode ter experiência com Deus enquanto está cagando, certo? Então é um momento fora de Deus. E não é isso. Deus criou o seu sistema digestivo, tipo, sossegado, cara. Você pode orar enquanto está cagando sem crise. Ou você acha que Deus chamou Lúcifer pra criar o seu
ânus. Não, Deus criou seu ânus. Não se preocupe com isso. E sobre as gírias, cara? Na minha opinião, eu não tenho certeza sobre isso. Mas eu acho que Deus não se preocupa com a sua falha no português, né? Com o seu desleixo na hora de falar, com as suas gírias. Porque eu acho que Deus não fala português. A língua dele não é português, né? Tipo, a língua de Deus não é formado por 24 letras ou 23 do alfabeto. Não é, cara. Deus, ele fala uma outra língua, que é a língua do amor, velho. Eu acho que nessa língua você não pode errar. Nessa língua você não pode falar gírias, que é a língua do amor. Se você falar gírias na língua do amor, isso vai ser um problema pra Deus. Agora você, na hora que você tá falando com ele, e aí, brother, e tal, eu acho que não tem problema. Porque se você não puder falar gírias, você não vai poder falar, por exemplo, você, porque a palavra você não existe. A palavra você é vós me ser, certo? Então você, no caso, teria que falar vós me ser, ou a vossa senhoria, e usar o português correto, tá ligado? Não o português que a gente usa todo dia. E se você entrar nessa pira, véio, você não vai ter nenhum relacionamento com ele. Então eu me mostro pra Deus quem eu sou. E eu sou um cara que fala gíria. Se por acaso Deus quiser que eu pare de falar gíria, cara, eu vou parar de falar gíria e não vou falar com ninguém, cara, porque Deus não gosta. Mas até agora, Deus nunca tocou nesse assunto. Ele sempre toca no assunto de eu perdoar as pessoas, de eu ler a Bíblia, de eu ser parecido com Jesus, de eu receber o Espírito Santo bem, de eu ensinar o cristianismo, de eu amar, de eu perdoar. Sempre nessas teclas que Deus toca quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, e nunca Deus fala assim, cara, para de falar gíria enquanto você está falando comigo. Eu vejo ele como um pai, eu falo com meu pai falando gíria, e realmente acho que a preocupação de Deus conosco está entre a nossa salvação e a nossa moral, a nossa ética, e não as nossas gírias. Pode ser que eu esteja errado, não sei, coloque um versículo bíblico, coloque um filtro bíblico em tudo isso que eu tô falando, mas como eu sempre digo, eu acho que Deus se preocupa aqui, ó. Aqui, velho. Não adianta você falar com Deus sem gíria nenhuma, mas sem nenhum respeito aqui dentro, sem nenhum zelo, sem nenhuma admiração por Ele aqui dentro. Ou você falar super certo, mas só falar com Deus porque você tem medo de ir pro inferno. Então, talvez falar gíria ou falar gíria não seja uma pauta muito importante para Deus, mas a intenção de quando você ora. E aí, galera, beleza? Curtiram o vídeo? Espero que vocês tenham gostado. A galera postou várias perguntas, inclusive tem mais perguntas que eu não consegui colocar aqui, vou colocar no próximo vídeo. Muito bom ter vocês aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Bom, vamos orar. Vamos orar, né? Falando em gírias de orar. Deus, eu quero te agradecer por mais esse vídeo. Quero te agradecer pela Alaska. Quero te agradecer por essa pessoa que está assistindo o vídeo. Que o Senhor abençoe ela. Que o Senhor abençoe a semana dela. Que o Senhor nos guie, Pai. Porque o mundo é cheio de confusões e mentiras. E, nossa, esse mundo tá de cabeça para baixo, cara. É uma loucura. Como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos guiar. E sabemos que em pouco tempo nós iremos para Ti. Seja em 70 anos, cara. Se for em 70 anos é pouquíssimo tempo. Passa assim, ó, comparado à eternidade. Ou se a gente morrer amanhã, ou se o Senhor Jesus voltar daqui a alguns anos. É rápido. Então esperamos ansiosamente. Mas, enquanto estamos aqui na terra, morrer é lucro, mas viver é Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, porque o seu amor nos alcançou, o Senhor cuida de nós, e apesar das provas e das provações serem pesadas, a vida ainda está em nosso espírito. Mesmo que o nosso corpo perca a vida, o nosso espírito continuará vivendo. Obrigado por isso, Senhor. No nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Amém? Beleza, galera? Já sabe o ritual. Se você curtiu o vídeo, dá um like. Se você curtiu bastante, posta no Facebook. Muito obrigado por ter estado aqui comigo mais uma vez nesse vídeo. E, bom, até o próximo vídeo.